E isso é coisa de homem? Quantas vezes você já ouviu essa frase? Talvez quando o menino chora ou quando alguém se recusa a brigar, talvez quando um pai decide trocar as fraldas ou lavar a louça. Será que ser homem significa apenas força, competição e silêncio? Ou existe muito mais por trás da masculinidade que nos ensinaram? Neste episódio, vamos falar sobre como os padrões de masculinidade moldam as nossas vidas, as nossas relações e até mesmo como lidamos com as nossas emoções. Seja bem-vindo ao No Life, um espaço seguro para a gente refletir sobre autodesenvolvimento, saúde mental e bem-estar. Eu sou Gabi Vasconcelos e hoje eu converso com o Marlon Mitsunaga e a Camila Neves, que são psicólogos psicodramatistas e estudam temas ligados ao gênero e às relações. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao No Life, é um prazer tê-los aqui. Nós que agradecemos pelo convite. E para começar, eu já queria saber o que significa masculinidade e por que é tão importante falar sobre esse tema hoje. Bom, Gabi, é um tema muito profundo, né? E para a gente começar falando sobre masculinidade, eu acredito que é importante a gente dar um passo para trás para pensar juntos sobre o que é gênero, né? Dentro das relações humanas, o que o gênero faz? Qual que é o papel do gênero nas nossas vidas, né? E a gente pode entender o gênero como uma dimensão humana, uma dimensão social presente na forma da gente se relacionar com o mundo e na forma da gente se relacionar com a gente mesmo, né? Tá relacionado à nossa identidade, né, Camila? Sim, e eu acho que o conceito de gênero mudou muito, né? Então, há pouco tempo atrás a gente achava que gênero e sexo biológico era a mesma coisa, né? Então, o feminino e o masculino, né? E hoje a gente entende que é muito mais uma performance social, né? Como a gente se coloca no mundo. Não necessariamente, né, performando a feminilidade ou a masculinidade, mas performando esse gênero, né? Homem, mulher, ou não, né? Ou não, não performando essa binariedade, né? Perfeito. Mas entender também que o gênero, como uma performance social, ele serve para algo, né? Então, para que a gente criou isso? Para que a gente criou essa performance? Sim. Que é isso, né? Uma manutenção mesmo do sistema, né? Uma manutenção das relações de poder, a díade, né? Feminino e masculino. E eu acho que é isso, assim, a gente falar sobre masculinidade hoje, é entender entender a construção do que é o masculino e para que ele serve, né? E aonde que o feminino tá ali também fazendo essa manutenção. Os dois precisam existir juntos, né? Eles Sim. se correlacionam. Dentro dessa lógica binária, né, dentro Sim. dessa díade, como a Camila está trazendo, é importante a gente pensar que o gênero vai sendo atribuído para nós, enquanto pessoas, antes mesmo da gente nascer. Então, quando a gente está lá, né, na barriga da nossa progenitora, existe, através de exames médicos, uma identificação de algumas características biológicas, anatômicas, dessa pessoa que ainda nem nasceu, logo a gente não sabe como ela será. E a partir dessa identificação, a gente atribui, a gente impõe, a gente enquanto sociedade, né? Impõe um gênero para essa pessoa que ainda nem nasceu, na expectativa de que ela cresça, que ela se desenvolva dentro de determinados padrões bem cristalizados, bem conservados, que vão definir quem essa pessoa será, Sim. mesmo antes de conhecê-la. E aí, trazendo para a masculinidade específico, antes mesmo dessa pessoa nascer, a gente já vai pintando o quarto todo dessa criança de azul, já vai enchendo as gavetas de brinquedos ditos de meninos, né? E vai impondo uma possibilidade de desenvolvimento para essa pessoa dentro disso. Se essa pessoa se desenvolver de uma forma para além, que ultrapasse essa expectativa de gênero, isso vai chamar a atenção. E geralmente vai chamar a atenção de uma maneira ruim, né? Despertando alertas, como se esse menino nem fosse tão menino assim. Ou como se esses pais precisassem ter uma atenção diferente para poder garantir uma performance de masculinidade para essa criança, que ainda nem sabe o que é isso, né? Mas dá pano para manga, acho que eu vou deixar você seguir o roteiro, senão a gente aquece muito para essa história. Mas dentro disso, eu acho que
dessas expectativas já começa algumas definições. E de onde vêm essas frases clássicas, por exemplo, como homem não chora, tem que ser forte, isso é coisa de menino, isso não é coisa de menina? Como que funciona isso? De onde que nasce e acaba integrando parte do que a gente é hoje? Uhum. Eu fico pensando assim, se a gente tem uma causa e consequência Estabelecido. tão estabelecida, né? Eu acho que é toda uma construção. A gente estava falando sobre antes de nascer, né? E esse bebezinho ainda na barriga, que já tem ali uma expectativa de performance. E aí, ficando nessa primeira infância, segunda infância, né? Em que o menino, ele é muito incentivado a colocar o corpo dele, né? Pra jogo, assim. Então, os brinquedos, eles são muito manuais, né? E as brincadeiras, elas são muito mais Físicas, né? físicas. E aí é isso, assim, em algum momento as meninas começam a usar o vestidinho, bem cedo, né? Começam a usar o vestidinho, não conseguem mais brincar nas festas de aniversário, né? Porque, ai, não pode, né, mostrar as coisas. É, E aí depois as meninas, elas começam a envelhecer, elas não querem mais fazer educação física, né? E aí tem toda a questão da gente não querer um corpo grande pra mulher. Então, assim, o menino é sempre colocado nesse espaço, né? Então, o menino faz luta, né? O menino joga futebol. E aí eu fico pensando nisso, né? Como que é um processo de fortalecimento de um corpo que vai para um trabalho depois, que vai ter que ter um corpo forte para sustentar uma família, né? E, e como ele separar os sentimentos é necessário, né? Ele não pode estar deprimido, ou estar triste, ou estar tão em contato que ele consegue verbalizar algo que ele não consiga ir mais trabalhar. Então eu fico pensando nisso, né? Quando a gente solta essas frases de ai, não é pra chorar, já vai, levanta, vai, Não, sabe? Assim, não é de menina, vai. você falando isso, eu volto lá um pouquinho na minha infância, Sim. por exemplo, porque eu participei, era uma atividade que eu fazia no segundo turno, porque não tinha escola integral naquela época. Uhum. E aí tinha umas atividades. Aí, por exemplo, era como se fosse educação física, aí a galera, os meninos iam jogar futebol e as meninas iam jogar queimada. Uhum. Porque, de alguma forma, aquilo era entendido como coisa mais pra menina. Então, e tinha umas atividades mais artísticas, por exemplo, como crochê, aí os meninos iam fazer xadrez. Uau. E aí, assim, mas não é que não podia, assim, esperava-se, de repente eu até queria fazer, na verdade eu até queria fazer outras atividades, eu até Sim. queria fazer crochê, assim, Uhum. e, mano, não podia, Uhum. Imagina um menino fazendo crochê. porque ia ser, Absurdo! O que você quer com crochê? Uai. O que vai ser desse menino que agora inventou de fazer crochê? Uhum. e aí viraria zoação, entendeu? Então são umas construções, assim, que meio que vai, meio que fechando, né, a gente, vai colocando a gente dentro de uma caixa, e às vezes a caixa é até desconfortável, né? Sim. Eu arrisco dizer, pode ser uma posição meio radical a minha, né? Mas na imensa maioria das vezes, para não dizer todas, essa caixa vai ser desconfortável em algum âmbito. Uhum. A questão é que, por isso servir para uma manutenção das lógicas de poder, a proposta é que a gente não se dê conta desse incômodo. Ou que a gente, inclusive, ignore, como a Camila estava falando, né? Não é para olhar para isso que você como você está se sentindo. Homem não faz isso. Homem não demonstra como se sente. Então, também não tem como identificar que sentimento é esse. Se eu não demonstro, reconhecer fica muito difícil. E aí a gente vai se deparando com uma realidade de homens que explodem por muito pouco. Porque se eu não sei o que é isso que eu estou sentindo, não posso demonstrar, isso de alguma forma vai aparecer. Só que se eu não posso ter controle sobre isso, isso vai aparecer de uma forma descontrolada, muitas vezes explosiva. E aí a gente vê o cenário que a gente tem hoje, principalmente na nossa realidade brasileira, né? De números de feminicídio assustadores, de mortes por homofobia ou por transfobia, com números alarmantes, né? Além dos próprios homens, né, que estão aí se matando uns aos outros, inclusive, né? Então, A taxa de autoextermínio para homem é muito maior do que para muito mulher, maior, né? 3 vezes maior, né? Então, é um cenário preocupante, a gente precisa falar sobre isso, mas é importante, é curioso a gente perceber que o conceito de gênero vai se alterando historicamente.
Não é hoje, o que é considerado um símbolo de masculinidade hoje, é diferente do que já foi no passado em outros contextos, né? Então, por exemplo, eu brinco, né, que no século XIV, na França, o conceito de masculinidade era né? O rei Luís XIII, XIV, enfim, sou péssimo de história, gente, mas tem um rei lá, os reis franceses, né? Por exemplo, no século XV, se a gente pega uma foto deles no Google hoje e se depara com aquele símbolo de masculinidade para o século XIV, para nós, a gente vai ler como uma drag queen maravilhosa, com uma roupa justíssima, uma perucona, um sobretudo extravagante, brilhoso, um saltinho. Carregado. Exatamente. E era o símbolo de masculinidade na época. E para nós, hoje, talvez seja um símbolo para masculinidades dissidentes, né? Para masculinidades que fogem desse padrão hegemônico. Então, mesmo isso sendo uma caixinha que tem como função nos conservar, nos cristalizar, esse conceito não é um conceito cristalizado. É um conceito que vai se alterando conforme a gente vai construindo esse cenário sócio-histórico. Então, hoje a gente tem esse símbolo de masculinidade meio Rambo, né? Um super machônico, Sim. musculoso. Tem até algumas notícias que saem, né? Não, eu não passo desodorante porque eu gosto do meu cheiro de masculinidade, né? Então, Vi até casos aí, né? exatamente. Tem essa discussão, né? Será que o homem também não pode nem se preocupar mais com essa questão de higiene, porque e assim, e até acho algo que, na verdade, eu acho até retrógrado conversar sobre isso, porque hoje os homens estão mais vaidosos, né? Então existe, o homem hoje vai pro salão, faz a unha, então às vezes se deparar com frases tipo, isso é cheiro de masculinidade, então isso já deixa um pouco. Gera um desconforto, um incômodo, né? Que bom. Será que a gente tá voltando de novo, né? E é curioso entender isso, como que essas coisas acontecem, porque assim, a história ela não é assim, ela não é linear, né? A gente às vezes passa por um período de evolução, de repente a gente vai voltando a alguns hábitos e como que a masculinidade ela tá permeando essa construção e como que discutir isso para que a gente consiga continue evoluindo é necessário. Eu acho que quando a gente fala, inclusive, sobre a história, a gente percebe que a performance de gênero, ela não é biológica, né? Porque é isso, vai mudando. Então, o que que muda pra gente performar de forma diferente? A economia, o momento ali sócio-histórico, né? Então, assim, hoje em dia a gente tá vendo esse boom de voltar ao tradicional, né? Das tradwives que ficam em casa e tem 1 milhão de filhos. E aí eu fico pensando nisso, assim, né? Como que a gente não volta menos. Hoje em dia tem pesquisas conectando isso, né? De como a economia e o conservadorismo eles estão extremamente conectados. Se a economia tá mal, a gente precisa de pessoas dentro de casa e homens trabalhando, né? Há uns anos atrás, quando a economia estava melhor, a gente já estava experienciando outras formas, até que tem muitas mulheres que não têm filho, né? Enfim. E aí eu fico pensando nisso, né? É conectar, é sempre estar muito engajado no que está acontecendo socialmente, né? Se tá vindo a volta de um tradicionalismo, em que o homem tem que voltar a falar sobre higiene, o que que tá acontecendo, né? Assim, pra que serve a gente Quem voltar a interessa quem interessa, né? Então, acho que é sempre estar muito conectado que a história, a gente tá vivendo a história agora e a gente precisa se tocar o que tá acontecendo, né? E falando sobre esse tema, a gente conversou um pouco, né, que a gente estava falando sobre caixinhas, né? E qual que é o impacto desse silêncio, né? Esse silêncio emocional na vida dos homens, o que que isso acarreta na vida dele? Bom, basicamente isso que a gente estava falando agora há pouco, né? Enquanto homens, a gente acaba se auto-exterminando quando a gente não fala sobre isso. Porque se a gente não pode falar sobre quem a gente é, sobre o que significa ser homem, por exemplo, né? Que seria uma conversa básica, já que somos homens, o que significa ser isso? Isso é uma conversa que deveria ser básica, mas é uma conversa que eu não tive dentro de casa,
Você, não sei, mas acredito que você não teve essa oportunidade porque 90% mais ou menos, né, dos homens não têm essa oportunidade de conversar sobre o que significa isso. Então a gente vai recebendo, como você falou, né? Não tem uma regra específica que fala que o menino precisa jogar xadrez, mas existe uma regra subentendida que é posta antes da gente nascer. Sim. E a gente vai precisando corresponder a isso de alguma forma. Eu queria voltar um pouco, porque você estava falando sobre essa questão tanto da higiene, né? Parece que a gente está voltando. E eu não sei se eu consigo acreditar nisso, que a gente está voltando a uma coisa que era. Eu, na verdade, tenho uma perspectiva de que a gente está vindo de um lugar, né? Eu mesmo trouxe aqui no começo da nossa conversa uma referência europeia, né? Então, e a gente está aqui no Brasil, a zilhões de quilômetros de lá. Mas a gente tem essa base colonial que vai dando um embasamento para todo esse entendimento de masculinidade. Então, se a gente olha para essa herança colonial, religiosa, patriarcal, inclusive, que compõe a nossa sociedade, a gente vê que a gente está vindo de um lugar. E que há poucos anos, né, depois desse extermínio de outras possibilidades de gênero, de outras possibilidades de ser no mundo, né, pré-coloniais, depois que a gente se embrenhou nesse mato da colonialidade, recentemente a gente tem criado ferramentas e recursos contracoloniais para desenvolver perspectivas diferentes dessa que já estavam postas. Então, a gente começou a ter mulheres, né, por exemplo, como a Camila falou, que não querem ter filhos, né, que não veem sentido nisso. A gente começou a ter homens, por exemplo, que querem fazer crochê, né, e que tá tudo bem dentro do ambiente escolar. Ou que querem paternar sozinhos, né? Isso. Então tem hoje em dia muitos casos de homens que adotam crianças e ele sozinho, porque ele quer ser pai, né? Além da relação, ele quer ser pai. Então já é um avanço, né? Mas, como a Camila falou no começo, existe, dentro dessa visão hegemônica, normativa, uma compreensão de que o gênero e o sexo biológico é uma coisa só. E na verdade, não é isso, né? Isso tudo compõe um espectro da sexualidade, mas cada coisa é uma coisa diferente. Então, existem. Não é porque você tem uma genitália, não é porque você tem uma anatomia específica no seu corpo que você vai se identificar como homem ou como mulher necessariamente, né? E aí volto pro aspecto da higiene, de que nesse aspecto da masculinidade, numa masculinidade mais tradicional conservadora, a gente tem problemas básicos de higiene, né? Seja de suor, ou seja, inclusive da higiene íntima, né? Muitos homens não sabem, inclusive, como fazer a sua própria limpeza íntima, porque a gente não fala sobre isso, a gente não fala sobre o que é ser homem, né? E aí, por não saber como realizar a sua própria limpeza íntima, a gente tem muitos homens que, infelizmente, precisam amputar o seu órgão sexual. Mas nessa ideia hegemônica, tradicional, conservadora do que é gênero, a gente não raramente encontra vieses que consideram que o gênero e o sexo biológico, o gênero e características anatômicas que você tenha no seu corpo, são uma coisa só. Então, se você nasce com determinada anatomia, você será de determinado gênero, inevitavelmente, porque isso é imposto. E quando a gente olha para algumas questões relacionadas, inclusive à higiene, a gente vai perceber que não necessariamente por ter uma anatomia, eu vou ter um gênero específico ou não. Porque, por exemplo, existem muito dentro desse conceito de masculinidade hegemônica, principalmente uma masculinidade mais tradicional, existe essa ideia de que eu nem preciso cuidar da minha higiene, né? Eu nem preciso passar um desodorante, eu nem preciso lavar minhas partes íntimas de uma forma adequada. E com isso, não é, infelizmente, não é tão raro a gente encontrar homens que precisam fazer amputações nos seus órgãos sexuais por uma falta de higiene básica.
Principalmente porque, desculpa te cortar, mas principalmente porque a gente não conversa sobre o que significa ser homem. E se a gente não sabe, se a gente não fala sobre o que é ser homem, dificilmente a gente vai encontrar recursos para lidar com isso que está presente na masculinidade. Então, a gente fica impedido de realizar, inclusive, cuidados básicos. Mas voltei nisso por conta da história anatômica, né? Não é porque o homem tem um pênis amputado que ele deixa de ser homem. A gente não olha por aí, na rua, no metrô, na faculdade, no trabalho, olhando para partes íntimas das pessoas. A gente não sabe, nem deve saber, em muitos casos, porque a gente não tem relação nenhuma com essa pessoa. Não nos importa o órgão sexual da pessoa. E isso não está relacionado de forma indissociada ao gênero que essa pessoa tem. Então, gênero é uma coisa e sexo anatômico, biológico é outra. E acho que era importante a gente retomar isso, principalmente porque em tempos de discussões mais acaloradas, mais aquecidas sobre isso, muitas pessoas acabam confundindo e colocando isso tudo dentro do mesmo balaio, né? E eu acho, pegando isso, né, a gente não precisa saber, a gente não deveria querer saber, né? Com autoridade. É isso, né? Eu sou mulher. Tem uma teórica maravilhosa, que é a Valesca Zanello, que ela fala sobre gênero, né? E aí ela fala que os homens, eles crescem na casa dos homens. Então as mulheres não entram nessa casa, porque é a casa dos homens onde eles se validam, e o homem valida a mulher. E aí eu fico pensando nisso, assim, só escuto relatos, né? Porque eu nunca entrei na casa dos homens. Mas de que falar sobre o pênis é o que tem, assim, né? E é tamanho, e é duração, e nananã, e aí começa a falar sobre sexo. Então tem todo um espaço ali, né? A gente não deveria querer saber, mas é o que é, assim, né? É um dos principais papos, assim, quando se fala sobre sexualidade, quando se fala sobre relacionamento amoroso, né? Masculinidade é falocêntrica, né? Isso, quando a gente desde criança, a gente tá lá no vestiário. Eu lembro muito bem quando eu fazia natação, tava no vestiário, a galera ficava se comparando, e aí já tinha aquele problema, porque ainda como homem gay, você fica sem saber como você vai participar daquela conversa. Porque, primeiro que eu não quero me expor, porque vai que o tamanho não é o Suficiente, o suficiente, adequado. aí, e por isso já vai me qualificar como gay. Sim. E eu não poderia dizer que eu era gay porque era anos 90. Crime, né, basicamente. E assim, apesar de já ter trejeitos, então assim, eu queria sempre ficar ali no meu canto, né? Mas assim, sempre tinha alguém que ia trazer o assunto e às vezes até às vezes uma forma de assédio mesmo, assim. Era todo mundo criança, mas assim, às vezes eu era assediado para me expressar ou para me comportar de uma certa forma que não estava dentro daquele escopo, sabe? Sim. Então isso me gerava ali um certo questionamento, mas principalmente uma tristeza, assim, sobre Claro. porque eu não podia, Claro. né? E aí eu tinha que me calar, né? E isso a gente vai seguindo a vida e terapia. Sobre isso que você está falando, Gabi, tem uma autora chamada Berenice Bento, que ela fala sobre uma ferramenta de dominação chamada heteroterrorismo, que aparece dentro desses espaços, né? Desses espaços de convívio na nossa infância, seja na nossa escola, seja em alguma atividade no contraturno escolar que a gente tenha, em que existe esse heteroterrorismo muito atento, muito acurado para identificar qualquer coisa que saia dessa expectativa normativa para aplicar um terrorismo com essa pessoa, ou muitas vezes, inclusive, com essa criança, que nem está entendendo o que é coisa de bicha, por exemplo, mas que sabe que não pode fazer alguma coisa de bicha, mesmo sem saber o que significa isso. E isso vai criando um terror psicológico, né, que vai dificultando a gente entender quem que a gente é. Porque se antes da gente saber quem a gente é, a gente está sendo inundado do que a gente não pode ser, isso vai criando um receio muito grande. E o medo, né, de investigar isso, por exemplo. Com certeza. Eu acho que pro homem gay é muito difícil ele conseguir definir a sua identidade. Por isso que é tão importante, às vezes, a gente se expressar. Por isso, por que a galera vai lá pra Paulista fazer isso, se expressar desse jeito? Porque por muito tempo a gente Não pôde. a gente não podia. Sim.
E falar sobre isso e falar sobre esses sentimentos agora é meio que tentar recuperar uma identidade que foi perdida. Então, assim, eu poderia ter sido uma criança diferente, eu poderia ter brincado com coisas diferentes, eu poderia ter experimentado, poderia ter sido quem eu era, e eu não consegui, justamente por conta dessa cultura, né? E eu acho que isso tem até um termo que, pesquisando sobre o tema, que era broderagem tóxica. O que que é isso? Os homens, eles precisam falar sobre as mulheres, né? Precisam falar sobre relacionamento amoroso, sobre sexo, ainda mais, acho que mais sexo, né? Acontece na casa dos homens. Mas as mulheres, elas precisam falar dos homens, né? E aí eu tô assistindo, pela primeira vez, eu não tinha assistido antes, a Sex and the City, a original, de 1997. E é muito interessante, eu adoro assistir isso, né? Essas comédias românticas dos anos 2000. Porque é onde a gente foi construído, né? É a base para nossa geração. Então, assim, é muito interessante, porque acho que são 6 temporadas e cada episódio elas com uma pessoa diferente, com uma demanda diferente. A protagonista sempre indo atrás do mesmo cara e sofrendo horrores por eles. Mas é isso, assim, né? A série, o nome da série já fala, né? Que é para falar sobre sexualidade, mas na verdade elas estão falando sobre homens, né? E de uma forma até meio conservada. É uma série meio blasé, assim, sabe? E é interessante que essa coisa tem, né? Tem episódios que elas se aventuram um pouco mais, mas não sai muito daquela coisa, né? Existe ainda um episódio em que a Miranda fala: Olha, eu vou sair daqui e eu só volto quando a gente não falar mais sobre homens. Uhum. E assim, e olha que Sex and the City foi reconhecido como uma série disruptiva, onde que pela primeira vez mulheres estavam falando abertamente sobre a sua sexualidade. Sim. Uma coisa meio que inédita, mas eu sou apaixonado. Não, é uma ótima, é super divertida, mas eu acho que é isso, assim, com o olhar que a gente tem agora em 2025, e eu imagino que ela foi extremamente disruptiva na época, a gente olha e fala, cara, a gente tava falando umas coisas esquisitas naquela época, né? Não. E como que a gente ainda vem com esse olhar muito romântico e que tem que sofrer pela relação, e a gente pode sim se explorar, mas peraí, né? Até certo ponto, a gente tem ali as nossas. E que hoje em dia a gente tende a se aventurar um pouco mais. A gente tá falando sobre essa volta do tradicional, esse desenvolvimento para o tradicional, a gente tá um pouquinho menos agora, mas. Eu acho que a percepção também sobre certas histórias que, de repente, naquele momento, naquele recorte histórico, batia de um jeito, hoje bate diferente. Por exemplo, eu lembro, eu assisti um pouco antes, eu sou um pouco mais jovem, e aí naquele momento a gente entendia que ali a personagem, ela deveria escolher o Ethan porque era o cara bonzinho. Sim. E agora, quando eu olho para aquela relação, eu vejo, eu acho que não era tão bom assim. Tudo bem que ela tinha um hábito prejudicial, né, que era de fumar, mas assim, era uma escolha dela e ele chega e impõe. Então, as escolhas, né, de um homem para a mulher, não, olha, você não pode se comportar disso. Sim. Dessa forma, né? O homem Sim. não faz, uma mulher não tem que fazer isso. A mulher não Uhum. pode beber, a mulher não pode ser assim. E aí hoje a gente olha para isso de uma forma diferente, né? A gente volta naquele assunto do tempo e como as coisas vão mudando. Sim. E por falar nisso, tem outros temas que também atravessam essa questão da masculinidade e, por exemplo, como o racismo, a desigualdade, que atravessa essa construção, né, da Sim. masculinidade no Brasil e no mundo, né? Às vezes o homem ele precisa enfrentar assim, uma dupla pressão. Eu queria saber de vocês o que vocês acham E que disso. junta, eu acho que junta muito com essa broderagem tóxica que você estava falando, né? Então, assim, tem certos homens que eles precisam performar mais, porque já existe um estereótipo para aquele homem, né? Um estereótipo bem definido e que por mais que isso não seja uma regra, né, como você falou, é uma coisa tão subentendida e tão vigente que a gente vai se relacionando com o mundo a partir disso, né? Então você está trazendo o racismo, né? Corpos negros têm esse lugar da hipersexualização, né? Corpos amarelos têm esse lugar da dessexualização. Quase de uma frigidez, É. né, que é colocada ali para essa pessoa de
E o corpo dela é infantilizado, né? Assim, o corpo masculino, o corpo feminino também é sempre muito infantilizado e da pessoa preta é hiper, né? Hipersexualizado. Desde cedo, desde muito cedo tem essa. Sim, e voltamos pro lugar falocêntrico, né? Porque É. aí, é porque tem o órgão sexual maior, esse aí tem um órgão sexual menor, mesmo sem ver. E aí a gente vai criando esse clima de broderagem tóxica, né? Que vai minando as possibilidades da gente ser a gente mesmo. Seja independentemente de quais características você traga com você, você vai sendo impedido de se desenvolver como você mesmo, né? E Sim. dependendo desses marcadores sociais, você vai tendo requintes, né? Vai tendo aperfeiçoamentos nessa ferramenta de manutenção de poder, né? Que vão te tirar daquele lugar. E vão te colocar naquele lugar só se você trouxer aspectos bem específicos, né? Seja da hipersexualização, seja de uma dita inteligência maior, Sim. né? Por conta de determinadas características fenotípicas que você traga. Então essa ferramenta de dominação vai tendo requintes mais direcionados a depender do corpo que está sendo direcionado isso, né? E, por exemplo, né, não apenas da questão racial, mas também da questão é, econômica da pessoa, né? Por exemplo, muitas vezes as relações de poder, né, às vezes hipersexualizam algum tipo de atividade, por exemplo, que se expressam que deveriam performar. Às vezes, né, o homem que, não tem uma profissão legal, mas assim, então espera-se que ele performe bem ali nas relações, né? Ele entregue isso. Compense isso de alguma Compense. forma, né? E como o financeiro é totalmente conectado Com certeza. com isso, né? Acho que quando a gente fala sobre relações de poder, inclusive, né, são relações sociais de poder, mas que o aspecto econômico tá presente até o último fio de cabelo, né? Ai, tem um filme lindo que lançou agora, Amor de Materialistas. Vocês assistiram esse filme? Não. Tá no cinema, é do Pedro Pascal, com a Dakota Johnson e o Chris Evans. E é incrível, porque é uma. É assim, né? Parece que é um filme sobre romance, e na verdade tem todo um lugar de classe social, né? Porque é isso, tem um que é pobre, mas é o amor da vida, e tem outro que é o rico, que pode dar tudo pra ela, porque. E eu acho que isso que é interessante, a forma que a personagem é escrita, você não sente raiva dela, porque você entende. Assim, não, eu também sou pobre. Eu sei que é difícil a gente fazer um aniversário de 5 anos de namoro e a gente não conseguir ir num restaurante bacana. E aí ela traz isso, de se entender como materialista porque ela quer alguma coisa melhor, né? E não vai ter com aquela pessoa. Enfim, né? Fico pensando nisso de. E aí tem a questão, né, do sexo ali, da altura, do corpo, né? E aí junta, né? Ah, mas eu te amo, mas e aí? E o dinheiro, hein? Você é lindo, mas e o dinheiro, hein? Eu acho que você falando sobre isso me veio um ponto muito importante. Por exemplo, às vezes, né, a questão econômica influencia nessa questão da masculinidade. Ele não é não é homem o suficiente para te pagar um jantar. Exato. Cara, ele não vai conseguir te sustentar, porque aí a gente já tem outras questões também relacionadas ao machismo e do que se espera de um homem, né? Sim. O que é papel de homem, né? Então ele tem que trabalhar dobrado para conseguir, né? Poxa, e agora acho que a gente discutindo, né, nas relações, porque se as pessoas querem se relacionar, é poder se conhecer, entender um pouquinho, poxa, qual que é a sua situação agora? Se as pessoas se gostam. É lógico que a gente também não pode fugir também da realidade, né? Porque não é só amor, a gente tem toda uma gama. E como que vocês veem isso? Acho que justamente essas relações de poder mesmo, né? Acho que trazendo inclusive um pouco para a nossa base teórica enquanto socionomia, né? Que é essa ciência que estuda as relações humanas. Já que, enquanto homens, a gente não pode olhar para o que a gente quer, para o que a gente está sentindo, para com o que a gente se identifica, a gente também vai ter dificuldade de conseguir enxergar a outra pessoa da forma como ela realmente é. Porque, como a gente estava falando, tá todo mundo encaixotado e dentro da caixa ninguém consegue ver o que está fora. Então a gente não consegue ver o outro da forma como o outro é também. Se eu não sei quem eu sou, e se eu não sei quem é o outro, o que me resta?
Me resta desbravar esse mundão a partir do que eu faço, né? A partir, me resta me reconhecer a partir da minha ação. E aí a gente vai tendo uma ação excessiva, despessoalizada, não autoral. E aí, se não é autoral, eu só preciso fazer. E eu preciso fazer para outra pessoa, né? Porque eu não posso olhar muito para mim nesse sentido do que é que eu estou precisando, porque eu nem preciso de muito, né? Enquanto homem, a minha função é ser provedor, é prover, né? E não oferecer cuidados, né? Então, se eu preciso fazer para ser alguém, eu vou precisar direcionar esse fazer para outra pessoa. Só que se eu não sei quem ela é de fato, eu não sei o que ela precisa, eu vou enchendo ela do que é importante nessa cultura que a gente está falando, que é o dinheiro, que é o poder econômico. Então, eu vou direcionando todo o meu ser para esse aspecto financeiro e vou tentando compensar aqui a nossa relação a partir desse viés. E aí a gente vai estruturando essas relações hierárquicas sociais a partir disso. Então, se você não tem uma condição econômica específica, você vai ter que compensar o seu aspecto relacional de outras formas, né? De forma excessiva, inclusive, mas de forma despessoalizada. Por isso que é difícil, né? Quando a gente estava falando ali sobre broderagem tóxica, encontrar, muitas vezes, de forma espontânea, de forma natural, caminhos mais saudáveis. Porque a conserva que a gente está inserido está tão cristalizada que vai impedindo essas respostas mais criativas, essas respostas mais espontâneas, né? E aí, olhando para esse aspecto da classe social, a gente vai se enrijecendo dessa forma e encontrando dificuldades de ser mais autêntico, né? Então a classe social vai imperando, porque não sou eu que sou importante, né? É o que eu posso oferecer. E aí vira uma bagunça. Exatamente. E isso, assim, né? Eu acho que tudo isso que a gente tá conversando até o final, a gente nunca pode trazer de uma forma leviana, né? Eu acho que o que você trouxe é maravilhoso, de tipo, mas a gente não vai olhar sobre dinheiro? A gente tem que falar sobre dinheiro, sempre tem que falar sobre dinheiro, é o que rege, né? Assim, infelizmente é o que rege, a gente compra comida com dinheiro. Então, assim, é isso, né? De como que eu. Como dentro da minha real relação, da minha real conexão, eu consigo falar do dinheiro e falar sobre experiências e falar sobre bens materiais de uma forma saudável, que não seja um validador de uma identidade, né? Então, assim, eu e o Gabi estamos se relacionando, mas e aí, Gabi? Ah, não dá, né? Tá bom, você é massa, eu gosto de você, você faz uma comida legal, mas você não tá bancando as coisas, né? E como que a gente faz isso de uma forma não tão impessoal, né? Encaixotadora, né? Ai, mas porque você é homem, eu sou mulher. Não, É o seu papel. peraí. Aham. E não tem como falar sobre masculinidade sem falar sobre paternidade, que é ali, de repente, onde que as coisas podem começar, né? Então, o que significa ser um pai presente, né? O cuidador hoje, que de repente agora pode assumir uma nova figura com as mudanças. Como que a gente pode enxergar essa paternidade? O que é ser um pai presente? Acho que eu, assim como boa parte da população brasileira, vai ter dificuldade de responder isso, né? O que é ter um pai presente? Não sei. Mas brincadeiras à parte, né? É isso. Como a gente não pode ser a gente vai apostando o nosso modo de sobrevivência a isso que eu posso fazer. Se eu não sou ensinado que, enquanto uma possibilidade masculina, oferecer cuidado, se eu não sou ensinado que oferecer cuidado é uma possibilidade masculina, quando eu me desenvolvo enquanto ser humano e vou construindo a minha família, eu acredito que oferecer cuidado não é uma responsabilidade minha, não é um papel meu. Então tá tudo bem eu ir embora. Não preciso. Afinal de contas, vai ter alguém lá para desempenhar essa função, porque ela sim Sim. foi feita para cuidar. Então, ter uma paternidade presente, ter um pai presente, é uma dádiva, né, dentro dessa realidade, e que é uma
é uma possibilidade, inclusive, contra essa hegemonia que a gente tem falado tradicional, né? Porque a gente vai oferecendo para, né, a gente enquanto pais presentes, né? Eu ainda não sou pai, mas os pais presentes vão oferecendo para esses filhos uma forma contra-hegemônica de você entender algumas coisas. Porque só o único exclusivo fato de você ter um homem responsável, né, que está ali oferecendo um cuidado que pode ser inclusive afetivo, isso já te traz ferramentas que a maior parte da nossa população hoje não tem, né? Porque hoje a nossa realidade não é essa, Sim. né? Acho que a partir do momento que você tem um outro homem que se conecta com você, já muda tudo, assim, né? Eu acho que é isso. A partir do momento que o homem não consegue se conectar com ele mesmo, é muito difícil ele olhar o outro. E aí vai tudo, vai pra esse lugar estruturado que não é realidade, a gente sabe. Não existe instinto materno, sabe? Existe, eu preciso cuidar dessa criança porque senão ela vai morrer. E só eu sou colocada nesse papel. Então eu tenho que escutar o que essa criança quer, eu tenho que sentir o que essa criança quer. Né? Não é um instinto, isso daí é isso, eu me responsabilizei por isso. E quando o homem vem para esse espaço de, eu também sou um ser humano responsável por esse bebê, e eu escuto ele, e eu sinto ele, eu entendo as necessidades dele para além do que é verbalizado, porque é bem comum, assim, a gente ver homens falando, é porque eu só comecei a gostar mesmo da minha criança quando ela começou a falar. Mas aí também é fácil, ela tá te falando o que ela precisa, como que é o bebezinho de 20 dias que tá ali experienciando a vida a primeira vez. Todo mundo tá experienciando a vida a primeira vez, né? Mas de uma forma tão, né? Tudo a primeira vez. E você se conectar mesmo com essa criança, né? E a partir disso, você se conecta a vida inteira, né? Você sempre sente o que essa criança tá querendo. E eu acho que no final é isso, assim, né? Toda vez que eu acho que o psicodrama traz esse espaço, né? De não é a teoria que vincula na relação, não é a teoria que faz uma relação, é a relação que puxa a teoria, né? Eu tô aqui me relacionando com você, e aí a teoria vem e a gente consegue entender. Se encaixa, né? E eu acho que isso, assim, o que é uma paternidade, uma masculinidade, uma amizade? Não dá pra ter método, sabe? No final das contas, né? E aí, dentro da relação, o que essa relação pede? Dentro desse meu amigo, que é tão meu amigo há 1 milhão de anos, eu não sei nem qual é a cor preferida dele, o que essa relação pede, né? Essa paternidade desse ser que fui eu que produzi ou que eu não produzi, né? Mas assim, veio até mim. Sim. O que essa criança necessita, né? Não Sim. tem receita de bolo, infelizmente. E acho que isso que a Camila está trazendo é muito importante no aspecto de a gente pode ter um pai ou uma figura paterna presente em casa, e isso não significa ter um pai afetivamente presente, Sim. né? Como foi o meu caso, por exemplo, por isso que eu brinquei inicialmente. Eu cresci com meu pai dentro de casa, né? Meu pai saiu de casa quando eu tinha, sei lá, eu estava no ensino médio já era adolescente, então assim, eu já era um pouco mais velho, já conseguia entender melhor algumas coisas, mas afetivamente eu nunca tive um pai presente em casa, né? Por conta disso que a Camila está falando. Às vezes não tem essa iniciativa de tentar entender o que essa criança está precisando, né? Eu lembro de uma vez que eu torci meu pé, enfim, eu devia ter menos de 10 anos, mas eu lembro muito disso, né? Eu torci meu pé, meu pai estava saindo de casa, meu pai era alcoólatra, né? E aí ele tava saindo de casa pra ir pro bar, e eu falei assim, nossa, pai, acho que eu torci meu pé, né? Ele falou, bota o pé aí pra cima, tô indo lá pro bar, depois a gente vê o que a gente faz. Então é isso, né? É um não se atentar para a necessidade daquela criança que tá ali naquele espaço. A gente pode ter uma figura paterna presente em casa, e isso não significa ter um pai presente, né? Necessariamente. Então, acredito que essa realidade, inclusive, que eu tô trazendo enquanto minha história, né? Ressoa em grande maioria dos lares por aí, que tem um pai presente em casa, mas não necessariamente afetivamente ativo, né? Sim. E compartilhando, né? Já que você tá compartilhando, eu vou compartilhar também. Eu sempre fico brincando que eu tenho 2 pais, né? Aí, uma grande privilegiada que eu tenho 2 pais. Porque meus pais se separaram quando eu era bem novinha, e aí meu padrasto, minha madrasta, né? Essas pessoas que me cuidaram também desde muito cedo, né? E é interessante isso, né? Porque meu padrasto veio quando eu já tinha 6, 7 anos, e ele, até hoje, ele fala: não, eu entendia que eu era o adulto, e eu escolhi estar com essa criança. Então eu precisava me conectar com você mesmo quando era difícil, porque criança no meio do divórcio
20 anos atrás não era fácil, né? Assim, não tinha tantas outras crianças também filhas do divórcio, né? Então, assim, pra ser a pessoa, não, eu sou o seu cuidador, eu escolhi ser o seu cuidador, é uma potência gigantesca, Sim. né? E é isso, não tem método, ninguém sabia como que fazia. Vou me conectar com essa criança, o que que ela quer, mesmo que ela esteja ali enchendo meu saco, falando, você não é meu pai, você não manda em mim, eu sou o adulto, eu vou lá me conectar com ela, né? E é engraçado, porque às vezes a mãe, né? Meu pai nunca me bateu, vamos dizer assim. E minha mãe sim. Mas por esta questão, não de me bater, mas por estar mais presente, tanto no momento quando estava tudo certo, quando eu estava aprontando, a gente acaba criando mais laços afetivos, né, com a nossa mãe. Claro. E meu pai também, além de estar sempre trabalhando, afetivamente não estava muito presente. E isso acaba criando uma consequência que hoje, por exemplo, eu não sinto tanto a necessidade de estar sempre em contato com ele como eu sinto com a minha mãe. Sim. Então é todo dia, se eu não dizer boa noite, se eu tô em casa, minha mãe vai aparecer lá, vai me cobrar. Meu pai não tem, assim, porque foi algo que não foi construído. E isso gera né, te gera algum tipo de carência que você vai acabar se manifestando em outros lugares, em outras relações. E aí, né, terapia. E aí, Gabi, você está levantando uma bola importantíssima, que é a solidão do homem. Porque a gente não vai construindo, enquanto homens, a gente não vai construindo na nossa história relações afetivas verdadeiras, profundas. E aí a gente vai envelhecendo e a gente vai ficando com o nosso ciclo social minguado. E quando a gente pensa que não, a gente está isolado. Mesmo tendo outras pessoas no espaço, você está se sentindo sozinho, porque afetivamente você não foi permitido se conectar com profundidade afetiva com as pessoas. Porque se você está demonstrando muita afetividade, tem alguma coisa errada. Ou você não está sendo muito homem. Como assim você vai falar de sentimentos? Como assim? Tem sentimentos? Como assim? Como assim você vai chorar? Isso é coisa de homem? Não é. Chorar não é coisa de homem. E aí eu já vou também levantar a polêmica de que a gente batalhou tanto pra esse momento e que às vezes algumas mulheres dentro de relacionamentos héteros, elas não conseguem sustentar isso, né? Eu acho que a gente também foi criada pra gente ser o espaço emotivo, a gente ser a pessoa que, meu Deus, e faz a cena, e faz acontecer o emotivo. E aí, quando o homem já fez a terapia dele, ele já tá em contato, fala, não, deixa eu trazer, a mulher fala, opa aí, mas você não é um homem? E aí tem aquela trend horrorosa no Instagram, no TikTok, assim, ai, quem casou, casou, hein? Porque agora os homens estão muito frouxos. Ai, não queria. Homem emotivo é assim, você vai ter que se responsabilizar também. Vai ter que se responsabilizar pelos sentimentos do outro, né? Pelo cuidado. Eu acho que é sempre aquela questão, vão criando responsabilidades, as pessoas Sim. precisam lidar com elas e assumir essas responsabilidades. E pensando nesse viés, né, geral, quais os caminhos para uma transformação? Eu acredito que a gente tem evoluído bastante, eu acho que a gente passou por vários temas aqui que eu poderia citar, como a gente evoluiu, desde a época lá da escola, ser gay ali na escola, ser homem na escola, hoje é totalmente diferente de antes. Eu acho que existe uma evolução, sim. Mas eu acho que a gente ainda está um pouco longe do ideal, né? Então, como os homens eles podem se abrir para novas formas de se relacionar, de ser, de sentir? Eu particularmente acredito que se você, homem, está ouvindo a gente até agora, você já está aberto a algumas coisas, né? Isso já é um caminho inicial importante. Mas, apesar de eu, da Camila, de você também estar trazendo experiências particulares, individuais, o caminho para isso não é individual. A gente precisa se reunir em grupo. A gente precisa, enquanto homens, se reunir, grupos de homens, para falar sobre isso. Sim. O que é ser homem para mim? O que é ser homem para você? O que eu sinto por você? Às vezes, temos amizades de décadas e a gente nunca... Amizades entre homens, né? E a gente nunca falou pro outro homem como a gente se sente com relação a ele. Sim, que ama. Que ama, que ele é importante, que eu tô com saudade.
não pode falar que eu tô com saudade de homem sendo um homem, porque senão eu tô fazendo alguma coisa errada. Ainda mais um gay. Ah, não, aí já é um outro aspecto, né? Porque se eu tiver com saudade, Como assim? você tá querendo alguma coisa? Não, pera, você tá me estranhando? Você tá muito emocionado. É. Então, assim, a gente não fala sobre isso. Então, o simples fato de você se reunir com pessoas do seu convívio mesmo, com homens do seu convívio, que você ama, e falar abertamente sobre isso, já é um início de mudança para fora da broderagem tóxica que você tinha dito, enorme. Enorme. Agora, além disso, a gente tem filmes, né? A gente tem documentários, a gente tem podcasts, a gente tem Psicoterapia. psicoterapia. Tava falando mais dessa parte de enquanto ferramentas da sociedade aí, sociais, né? De lazer, inclusive, que a gente tem, que a gente pode se apropriar disso, né? Agora, tem vários outros espaços também, inclusive de saúde, que a gente pode e deve se apropriar para conduzir uma masculinidade mais saudável, né, Camila? E eu acho que no final, assim, quando a gente fala sobre tudo isso, porque a gente tá falando sobre saúde mental, porque somos psicólogos, mas a gente tá falando de um âmbito tão gigantesco, né? Tão extenso, assim, do social, que ele já é tão dolorido, ele é tão violento, assim. Como que esse processo ele pode ser gentil com a gente, né? Quando a gente lê uma coisa que, e alguém escuta um podcast desse e fala, nossa, meu Deus, que tapa na minha cara. Como que isso pode vir colocando num lugar de gentileza com você mesmo, sabe? De que, olha, eu não vou me martirizar porque, enfim, eu tive uma fala, ou eu tive uma ação, ou eu já falei isso pra um amigo meu e eu, ai meu Deus do céu. Como que pode ser um lugar de, tá bom, eu entendo, eu me responsabilizo daqui pra frente, né? É isso, assim, encontrar, e aí voltando pra esse lugar da conexão que a teoria, a receita de bolo não vem. Eu conectada comigo mesma, como que eu posso trazer isso de uma forma gentil, né? E às vezes é isso, eu sei que eu tenho um amigo que ele é um pouco mais aberto pra isso, e aí eu chego e eu falo quanto eu amo ele, quanto ele faz falta e quanto é especial, e aí já construindo essa coragem e essa forma de existir que é gentil com todo mundo, gentil comigo, gentil com os meus pais, com as pessoas que são diferentes de mim, né? Sim. E a gente tá falando desse aspecto do gay, né? E você falando isso me veio aqui uma associação importante, né? Muitas vezes, por sermos impedidos de pensar sobre o afeto desde sempre, pode existir um receio masculino de demonstrar um aspecto afetivo e isso ser confundido com uma intenção romântica. Porque se eu tô sentindo e não posso sentir, qualquer coisa que eu tô sentindo pode ser uma coisa só. E se mexe muito comigo, certamente eu tô interessado de alguma forma, né? E aí vai confundindo algumas coisas e dificultando, inclusive, até essa gentileza com a outra pessoa. Porque se eu tô sendo gentil com a outra pessoa, certamente tem um aspecto romântico aí. Isso que a Camila tá falando é valiosíssimo. Porque se a gente entende que a gente pode, que é permitido ser gentil consigo mesmo, a gente começa a quebrar algumas coisas. Entender que gentileza não é romantismo, necessariamente. Até os homens se relacionam com mulher, né? Ah, mas eu tenho medo de parecer assediador. Cara, é muito diferente, né? Amor. A gente tratar a pessoa com gentileza não quer dizer nada. E a gente sente, né? A gente sente quando tem uma coisa a mais, quando não tem. É confiar que a outra pessoa também vai ter uma crítica para aquele momento, né? O impedimento de olhar para si é tamanho que a gente tem esse receio. Será que eu vou estar assediando se eu ser gentil com essa pessoa? Né? Acaba ficando muito bagunçado. Então, esse caminho de olhar para si mesmo, se autorizando a ter gentileza consigo, talvez seja um processo de sair dessa loucura muito acessível para todos, né? E nem sempre é fácil, na maior parte das vezes, não é fácil iniciar essa gentileza consigo, né? Então não é que a gente precisa ser gentil com a gente mesmo, necessariamente. Nem sempre vai dar. Sim. Mas será que é possível? Será que eu tenho esse direito? Será que eu posso me tratar com mais gentileza, com mais respeito? Será que eu tenho essa possibilidade? Porque se a gente começa a se questionar sobre isso, a gente começa a perceber que a gente tem alguns direitos, inclusive, de recorrer a uma ajuda. Porque enquanto homem também eu não posso pedir ajuda. Senão eu não tô dando conta das coisas. E aí eu não tô sendo tão homem assim.
Então, se eu me trato com gentileza, às vezes é nessa gentileza que vem a autorização própria de pedir ajuda. Sim. Às vezes isso é difícil, Uhum. nem sempre é possível, mas dá. Sozinho, às vezes também é mais difícil. Por isso que eu falei no começo que a gente precisa estar em grupo. Porque se eu vejo que tem outras pessoas também levantando essa pauta, eu me sinto mais seguro para abrir o meu coração para essa pauta também. Uhum. Então, por ser uma questão que a gente está falando desde o começo, quando a gente fala sobre gênero, uma questão social, é através de grupos sociais que a gente vai conseguir construir um caminho alternativo para esse. Sim. Mas é num grupo social a partir dessa mudança minha, né? Olha pra Desse dentro. contato meu comigo mesmo. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Nossa, como passou rápido! Passa rápido, né? Mas assim, fiquei muito feliz. Eu acho que foi elucidador. Eu adorei esse papo. Até porque a gente acaba trazendo coisas para nossa própria vida. A gente traz um olhar, né? E eu sou muito grato pela presença de vocês aqui hoje. Amei o papo. E voltem sempre aqui. Muito obrigada, foi incrível. Obrigado pelo convite. Para nós também é uma honra estar aqui colaborando com a Unolife, com essa plataforma que eu acredito que é muito necessária, né, atualmente. Uhum. E a gente conversou hoje com o Marlon Mitsunaga e a Camila Neves sobre masculinidade e tudo que cabe dentro dessa pergunta. Isso é coisa de homem? Se você se identificou, vale refletir sobre os padrões que você carrega e como eles afetam a sua vida e os seus relacionamentos. Você também pode conversar com um profissional da nossa plataforma de saúde e bem-estar através do QR Code aqui na tela ou acessando unolife.com.br. Ficou alguma dúvida? Ou tem alguma sugestão de tema? Comenta aqui embaixo que nós vamos considerar para futuros episódios. Essa foi a primeira edição do podcast Unolife, um espaço seguro para refletirmos sobre autodesenvolvimento e saúde mental e bem-estar. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo episódio.